Há noites que a gente nunca esquece. Não pelo perfume do jantar, nem pela música baixa saindo da cozinha, mas por aquele aperto no estômago que não tem nome. Aquela certeza silenciosa de que alguma coisa, em algum lugar, está muito errada. Foi numa dessas noites que eu aprendi que as pessoas que sorriem para você, na sua própria mesa, podem ser exatamente quem você menos deveria confiar. Esta é a história do jantar que mudou tudo. E da decisão que tomei em silêncio, enquanto todos ao meu redor achavam que eu não havia percebido nada. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Minha sogra, Odete, sempre dizia que jantar em família era coisa sagrada. Usava essa palavra exatamente assim, sagrada, com aquela voz pausada de quem sabe que está sendo observada e gosta disso. Eu aprendi cedo que, na casa dela, cada gesto tinha plateia. Cada abraço era calculado com a precisão de quem pratica há décadas. Cada elogio carregava um porém escondido no final, um espinho embrulhado em papel de presente. E a mesa farta de domingo servia tanto para alimentar quanto para exercer controle sobre tudo e todos ao redor. Fazia pouco mais de 2 anos que eu e René estávamos juntos. Ele é o filho do meio, o favorito declarado de Odete, o que ela sempre apresentava aos vizinhos e às amigas da igreja com aquele sorriso largo de quem planta uma bandeira e quer que todo mundo pare para admirar. Nos primeiros meses do nosso relacionamento, eu acreditei sinceramente que o problema era meu, que eu era sensível demais, que interpretava mal as palavras dela, que qualquer nora passaria por um período de adaptação difícil antes de ser aceita. Tentei ser gentil, tentei ser prestativa. Levava presentes nas visitas, elogiava a comida, perguntava sobre a saúde dela, sobre as flores do jardim, sobre a reforma que ela sempre mencionava, mas nunca iniciava. Mas tem uma diferença enorme entre não ser aceita e ser ativamente sabotada. E eu fui aprendendo essa diferença ao longo de 2 anos de domingos sufocantes naquela sala com cheiro de naftalina e cortinas que nunca deixavam o sol entrar de verdade. Aprendia toda vez que ela dizia para René, bem na minha frente, que ele merecia alguém mais estabelecida na vida. Aprendia quando ela esquecia o meu nome na frente das visitas e me chamava de namorada, com um artigo definido que distancia. Aprendia nas pequenas crueldades cotidianas que nunca deixavam prova, nunca deixavam marca visível, mas iam se acumulando como areia dentro de um sapato que você continua usando porque não tem outro par disponível. Naquela noite de quinta-feira, o jantar não era no domingo de costume. Odete havia ligado para René na terça, dizendo que queria comemorar o aniversário do sogro, Cláudio, com uma jantarada íntima, só a família, bem simples, sem frescura. Quando René me contou com aquele sorriso de quem não percebe o quanto o próprio nome foi quase esquecido de ser mencionado no convite, eu senti aquele nó familiar no peito. Não era medo, era cansaço. O tipo de cansaço profundo que vem de já saber como o roteiro vai se desenrolar antes mesmo de o espetáculo começar, de saber suas falas e as falas dos outros e o final, mas ter que sentar na plateia assim mesmo. Chegamos por volta das 7 da noite. A casa de Odete e Cláudio ficava num bairro residencial de Campinas, daqueles de ruas largas com árvores antigas e grossas que jogam sombra nas calçadas e fazem a tarde parecer mais tranquila do que é. O céu ainda guardava um resto de laranja no horizonte quando estacionamos na frente. A fachada era bonita, sempre foi. Jardim cuidado com aquela atenção quase obsessiva. Portão pintado de branco sem uma lasca sequer. Uma roseira no canto esquerdo da entrada que Odete cultivava com uma dedicação que eu nunca vi ela dispensar a nenhum ser humano de carne e osso. René tocou a campainha e eu fiquei um passo atrás dele, como havia aprendido a fazer ao longo do tempo. A porta se abriu e o cheiro de frango assado veio primeiro que qualquer coisa. Alho dourado, limão espremido na pele, aquele fundo quente de gordura que sobe pela garganta e faz o estômago reagir antes da cabeça ter tempo de processar. Odete apareceu com o avental florido de sempre, o sorriso aberto de anfitriã,
os braços esticados para o filho, como se ele tivesse voltado de uma guerra longa e ela tivesse passado cada dia esperando. René, meu amor. Ela o segurou por um instante, que durou mais do que precisava, e depois se virou para mim com aquele sorriso particular dela, o que não subia até os olhos, o que parava exatamente na linha dos lábios e não ia além. Mirella, que bom que você veio também. Também. Essa palavrinha de nada, jogada com tanta leveza. Ninguém mais na sala perceberia. Mas eu percebi. Sempre percebia. Era o tipo de coisa que ela sabia fazer com maestria. Ferir sem deixar marca que a vítima pudesse mostrar para alguém. Boa noite, Odete. Entrei segurando a caixinha de doces que tínhamos comprado na confeitaria perto de casa. Trouxemos brigadeiros especiais para o seu Cláudio, aqueles de maracujá que ele tanto gosta. Ela pegou a caixa sem olhar direito para ela, colocou em cima do aparador do corredor com a mesma indiferença de quem descarta um panfleto de entrega, e nos conduziu para a sala com aquela energia de dona do pedaço que eu já conhecia de cor e salteado. Cláudio estava sentado na poltrona que ninguém mais ousava usar, com o som da televisão em volume baixo, um copo de guaraná na mão. Ele levantou com algum esforço quando nos viu entrar e apertou a mão de René, com aquele aperto longo de pai orgulhoso que diz: mais do que qualquer palavra consegue. Para mim ele teve um aceno e um sorriso genuíno, dos poucos naquela casa que eu sempre senti como real e não como representação. Mirella, ele disse, com aquela cordialidade simples que me fazia gostar dele apesar de tudo. Como você tá, menina? Tá sumida. Tô bem, seu Cláudio. Muitos parabéns, hein? Que ano seja ótimo. O jantar foi sendo montado devagar enquanto a noite escurecia lá fora. Odete ia e vinha da cozinha em passos rápidos e determinados, recusando qualquer ajuda com um "não precisa, não, fica sentada", que soava como ordem disfarçada de gentileza. René ficou na sala conversando com o pai sobre futebol, sobre uns pontos da tabela do Campeonato Brasileiro, sobre uma reforma que Cláudio estava planejando no banheiro de serviço que já atrasava faz tempo. Eu me sentei no sofá com a coluna reta, os joelhos juntos, e fiquei prestando atenção no barulho que vinha da cozinha. Não de propósito, no começo, só por falta de assunto, só por costume de estar naquela casa sem nunca saber bem onde me colocar. Talvez tenha sido intuição, talvez cansaço acumulado, afinando os sentidos de uma forma que a calma nunca consegue. Não sei explicar direito o que me fez começar a ouvir com aquela atenção diferente naquela noite específica, depois de tantos jantares que eu simplesmente atravessava as horas no piloto automático, sem registrar quase nada. A cozinha daquela casa era separada da sala por um corredor curto, e as paredes eram finas da maneira que as casas antigas de bairro costumam ser, construídas para durar, não para isolar. Com a televisão no volume que estava, com René e Cláudio falando baixo sobre o banheiro e o azulejo, eu conseguia ouvir quase tudo o que acontecia do outro lado. Ouvi Odete mexendo nos pratos, o tilintar dos talheres sendo organizados, o som da tampa de uma panela. E então ouvi outra coisa, o som de um vidro pequeno sendo aberto, aquele clique seco e inconfundível de uma tampa rosqueável sendo girada. E depois, um líquido sendo despejado, poucas gotas, o tipo de som que some antes de você ter certeza absoluta de que existiu. Levantei devagar do sofá com a desculpa mental de pedir um copo de água. Fui até a entrada do corredor. Parei antes de dobrar a esquina e olhei pela fresta da porta entreaberta da cozinha. Odete estava de costas para mim, levemente inclinada sobre a bancada onde os pratos já estavam montados. Na mão direita, um vidrinho pequeno, daqueles de remédio manipulado ou suplemento, com rótulo colado, difícil de ler pela distância e pelo ângulo ruim. Ela inclinou o vidrinho sobre um dos pratos. Esperou alguns segundos. Mexeu o conteúdo com a ponta da colher de servir. Depois guardou o vidro no bolso do avental com uma naturalidade absoluta, como quem guarda as chaves depois de trancar a porta. Um gesto tão cotidiano que gelou mais do que qualquer coisa dramática teria gelado. Recuei sem fazer barulho. Voltei para o sofá. Sentei. O coração estava na garganta. Literalmente, eu sentia cada batida como se ele tivesse mudado de endereço dentro do meu corpo. Minha mão direita tremia com aquele tremor fino e involuntário que aparece quando o sistema nervoso
decide que algo grave acabou de acontecer antes mesmo de a mente formular o pensamento completo. Pensei em falar para René. Pensei em ligar para alguém. Pensei em levantar e ir embora ali mesmo. Mas em menos de 2 segundos eu entendi, com uma clareza que me surpreendeu a mim mesma, que nenhuma dessas opções me daria o que eu precisava. Se eu falasse para René, ele pediria explicação para a mãe e a mãe negaria com lágrimas nos olhos. Se eu fosse embora, eu seria para sempre a nora desequilibrada. Se eu confrontasse ali mesmo, a história seria dela contra a minha. Então fiz a única coisa que fazia sentido real. Fiquei quieta. Respirei pelo nariz, devagar, controlando cada segundo. E comecei a pensar com a cabeça mais fria do que eu havia pensado naquela casa em 2 anos. Inteiros. Mesa posta. A voz de Odete veio do corredor, animada e alta, como se o mundo fosse simples e alegre. Pode vir todo mundo. Levantei do sofá com os joelhos firmes, passei a mão no cabelo, coloquei no rosto o sorriso de sobrevivência, o que não revela nada, o que diz estou bem. Enquanto a cabeça funciona em outra frequência completamente. Os 4 nos sentamos ao redor da mesa. Odete de frente para mim, Cláudio à minha direita, René à minha esquerda. No centro, o frango assado inteiro na travessa de cerâmica, a farofa escura de bacon, arroz branco soltinho, saladinha de tomate com cebola roxa e sal grosso. Tudo muito bonito, tudo muito doméstico. E os 4 pratos individuais, já montados por ela, já colocados nos lugares certos da mesa. Eu olhei para o meu prato, olhei para o dela, e a decisão se formou dentro de mim com a firmeza, silenciosa de quem finalmente entende que não tem mais nada a perder sendo gentil. Eu tinha exatamente o tempo de uma distração. Não sabia o que havia no vidrinho. Não sabia se era algo que causaria um desconforto leve, uma dor de barriga conveniente para estragar minha noite, ou algo mais sério que eu não queria terminar de imaginar. Mas sabia, com aquela certeza que dispensa explicação e não precisa de prova para existir dentro do próprio corpo, que nenhuma mulher que tem boas intenções guarda um vidrinho no bolso do avental de jantar e despeja o conteúdo na comida de outra pessoa enquanto a televisão da sala cobre o som. Sabia que Odete havia escolhido o meu prato, não o de Cláudio, não o de René, o meu. E sabia que, se eu comesse daquele prato sem reagir, ela ganharia mais uma vez da mesma forma que tinha ganhado todas as outras vezes, enquanto eu ficava parada, achando que a gentileza era uma estratégia de sobrevivência suficiente. Mas eu não ia deixar, não essa noite. René alcançou a jarra de suco de laranja e começou a servir os copos, começando pelo pai. Cláudio estava contando uma história sobre o vizinho do fundo que havia comprado um cachorro que latia de madrugada. Uma dessas histórias de bairro que as pessoas contam com mais animação do que o assunto merece, mas que todo mundo escuta. Porque é isso que se faz à mesa quando a comida vai sendo servida. Odete ouvia com o queixo apoiado na mão, sorrindo aquele sorriso satisfeito de quem está exatamente onde quer estar e controla cada detalhe ao redor. Era a dona da situação. Sempre foi. Eu olhei para o meu prato. Depois olhei para o dela. Os dois tinham a mesma quantidade de frango dourado, a mesma porção de farofa escura de bacon, o mesmo montinho de arroz branco. Visualmente idênticos para qualquer pessoa sentada àquela mesa. A diferença estava no que eu havia visto ser acrescentado, e essa diferença não tinha cor, não tinha cheiro perceptível, não tinha volume visível. Estava lá e era invisível ao mesmo tempo, o tipo de coisa que só existe para quem sabe onde procurar. René terminou de servir o suco e pousou a jarra no centro da mesa. Cláudio ainda falava sobre o cachorro e o sono perdido durante a semana. Odete acenava com a cabeça, participando com aqueles "nossa, criança, que absurdo" que as pessoas jogam na conversa para mostrar que estão presentes quando o pensamento está em outro lugar. E eu me inclinei levemente para a esquerda, como se fosse ajustar a posição na cadeira de madeira que nunca foi das mais confortáveis, e com um movimento curto e aparentemente descuidado, empurrei meu prato alguns centímetros em direção ao centro da mesa, usando o cotovelo como se fosse acidente puro de quem não presta atenção no próprio espaço. "Ai, com licença", eu disse baixinho, com um risinho envergonhado,
me endireitando e passando a mão na toalha de mesa como se tentasse arrumar o que havia desajeitado. Ninguém prestou atenção de verdade. René me lançou um olhar rápido e voltou para o pai. Cláudio não pausou a história. Odete olhou por um instante e desviou com aquela satisfação discreta de quem gosta de notar os tropeços alheios. Aqueles poucos segundos foram suficientes. Enquanto me endireitava, usei a mão esquerda para completar a troca. Empurrei meu prato até o lugar de Odete com um toque firme e puxei o dela para onde o meu estava. Foi um movimento de talvez 5 segundos no total, espalhados de forma que parecesse apenas rearranjo acidental. As mãos não tremeram. O coração acelerou como se eu tivesse subido escadas correndo, mas as mãos não tremeram. Me sentei direito. Peguei o garfo com naturalidade. Sorri para Cláudio, que terminava a história do cachorro. Esse vizinho é o mesmo que cortou a árvore da calçada sem avisar ninguém? Perguntei. Porque era preciso dizer alguma coisa. Porque o silêncio era mais perigoso do que a conversa. Porque eu precisava parecer completamente normal enquanto o meu peito funcionava no limite do que conseguia suportar. O mesmo? Cláudio bateu a palma na mesa com satisfação genuína. Exatamente a mesma pessoa, Mirella. Essa gente não tem noção nenhuma de convivência. René riu de verdade. Odete deu aquela risadinha de quem aprova. Eu sorri o sorriso que havia aprendido a usar naquela casa e comi. O frango estava bom, temperado com aquela mão de quem cozinha há muitos anos no mesmo fogão, o alho no ponto certo, a pele levemente crocante nas bordas. A farofa tinha pedacinhos de bacon que estouravam entre os dentes com aquele sabor defumado. O arroz estava soltinho. Era uma boa refeição. Odete sabia cozinhar, e esse foi sempre um dos poucos créditos que eu nunca lhe tirei. O talento estava lá, inegável. O problema era tudo que vinha junto com ele. Comemos durante uns 20 minutos sem nenhuma tensão aparente. Cláudio dominou a conversa com histórias do trabalho antigo na metalúrgica, de quando era encarregado de uma equipe de 30 e poucos homens que discutiam entre si por qualquer coisa. René fazia as perguntas certas para o pai continuar. Odete servia mais arroz. Perguntava se alguém queria mais suco, comia pequenas garfadas do prato que agora era o meu. Eu comi devagar, mastigando bem, sem pressa, e observei cada movimento dela com a atenção de quem tem uma só coisa a fazer. É esperar. Fiz isso com a estranha calma de quem finalmente entendeu que esperar também pode ser um ato de poder. Durante 2 anos eu havia esperado que as coisas melhorassem sozinhas, que Odete mudasse, que René percebesse o que acontecia embaixo do nariz dele. Essa espera me esvaziava, mas aquela espera à mesa, garfo na mão, mastigando frango e olhando para ela de soslaio, aquela tinha uma qualidade completamente diferente. Era a espera de quem sabe o que está por vir. Foram exatamente 15 minutos até que os primeiros sinais apareceram. Não de forma dramática, de forma gradual, da maneira que os corpos reagem quando algo não está certo. Primeiro um sinal pequeno, depois outro. Ela parou no meio de uma frase sobre uma promoção de azeite no supermercado e passou a mão no estômago, debaixo da mesa, onde achava que ninguém veria. 2 minutos depois, uma careta. Rápida e discreta. Depois pigarreou uma vez. Depois mais uma. Odete, tá tudo bem? Cláudio perguntou, porque maridos de muitos anos percebem quando algo muda no rosto de quem conhecem melhor do que a si mesmos. Tô sim. Ela acenou com a mão. Deve ser o calor. A cozinha ficou quente o dia todo, mas eu notei que ela pousou o garfo no prato e não voltou a pegar. René continuou conversando com o pai sobre o trânsito na rangueira e o buraco na rua de casa que a prefeitura não tampava faz 2 meses. A conversa tinha aquela atmosfera de jantar que avança naturalmente para as reclamações cotidianas depois que a comida vai esfriando. Mas Odete estava ficando pálida. Não aquela palidez de cansaço. A outra, a que vem de dentro, que deixa a pele com tom acinzentado e os olhos mais parados, como se a pessoa estivesse calculando quanto tempo ainda consegue ficar, sentada sem demonstrar que algo está errado. Eu continuei comendo, terminei o frango, peguei mais salada, servi mais suco, tudo calculado com aquela calma nova que eu não sabia que tinha dentro de mim
e que havia emergido naquela noite de uma vez por todas, completa e funcional. Foram mais uns 5 minutos até que Odete levantou da mesa com uma pressa que mal conseguia disfarçar. Com licença, um segundo, ela disse, a voz diferente da de sempre, mais tensa, mais voltada para dentro, a voz de quem concentra energia para manter a aparência, enquanto o corpo faz exatamente o oposto. Cláudio a seguiu com os olhos. René pausou. Os dois se olharam com aquela linguagem silenciosa de pai e filho que reconhecem padrões sem precisar nomear nada. Ela estava falando que não estava bem hoje cedo, Cláudio disse em voz baixa. Ela falou alguma coisa para você? René me perguntou. Não, eu disse. Falou que era o calor. A conversa esfriou. Cláudio olhava para o corredor. René mexia no guardanapo de pano. Eu terminei o suco devagar, o último gole frio e levemente ácido descendo pela garganta. Então ouvimos Odete chamar do banheiro, a voz sem aquela compostura de anfitriã. Cláudio, vem cá. Ele levantou rápido. René foi junto, a cadeira raspando no chão de cerâmica. Os dois desapareceram pelo corredor. Eu fiquei sentada à mesa ouvindo o murmúrio de vozes de lá, perguntas baixas de Cláudio, respostas ainda mais baixas de Odete, barulho de água correndo. Não sentia prazer. Quero ser honesta nisso, porque é importante ser honesta consigo mesma quando a história toda está sendo contada do começo ao fim. Não era prazer, era algo mais frio, mais quieto, era o alívio de quem finalmente não está mais do lado errado de uma situação injusta. A sensação estranha de ter feito alguma coisa concreta, depois de 2 anos de não fazer nada além de engolir, sorrir e ir embora com o mesmo nó no peito com que havia chegado. Depois de uns 10 minutos, René voltou com expressão que eu não conseguia ler. Parte preocupação com a mãe, parte confusão com a situação inesperada. Ela tá passando mal, ele disse, passando a mão no cabelo. Barriga dela tá ruim, vai ter que deitar. Que pena, eu disse. E era verdade de um jeito estranho que eu não saberia explicar. René me olhou por um segundo mais longo. Me perguntei se ele havia percebido alguma coisa, mas ele apenas balançou a cabeça e voltou para o corredor. Fiquei sentada à mesa de Odete, sozinha, rodeada pelos restos do jantar, pelo frango esfriando na travessa de cerâmica, pelo cheiro de alho e gordura que ia perdendo a força. A televisão ainda estava ligada. Na sala, baixinha, transmitindo alguma coisa que ninguém mais assistia. Peguei o copo de suco, tomei o último gole e pensei, isso ainda não acabou. Naquela noite, René me levou para casa mais cedo do que o planejado. Odete estava deitada no quarto, mal havia conseguido se despedir de nós pelo corredor com voz fraca e expressão de quem não entendia exatamente o que havia acontecido com o próprio corpo naquele jantar. Cláudio nos acompanhou até a porta da rua com aquela educação de pai que não pergunta, mas percebe que algo está deslocado no ar, e o jantar não terminou da forma que havia começado, que havia um silêncio entre os adultos que não era o silêncio comum de quem já se conhece há tempo. No carro, René ficou quieto por uns 5 minutos inteiros. O trânsito na saída de Campinas estava leve naquele horário, e as luzes dos postes passavam pela janela com aquela cadência hipnótica de quem dirige em piloto automático e não precisa pensar muito para chegar onde vai. Eu olhava para o painel sem ver nada de verdade, com a cabeça ainda processando tudo o que havia acontecido nas últimas horas. A troca, a espera, os 15 minutos, o garfo de Odete pousado no prato sem ser levantado de novo. Ela não estava bem desde mais cedo, ele disse por fim, olhando para a estrada. Deve ter forçado em fazer o jantar mesmo assim. Ela é teimosa com essas coisas. Eu assenti com a cabeça. Não disse nada. Naquele momento, o silêncio era a escolha mais honesta que eu tinha disponível. Dormi pouco naquela noite. Fiquei deitada com os olhos abertos na escuridão do quarto, ouvindo René respirar ao lado, e fui revisitando mentalmente cada detalhe do jantar, como quem passa os dedos sobre uma superfície áspera, procurando o ponto exato onde foi feito o corte. O ângulo dela sobre o prato, o vidro pequeno, o clique da tampa, o movimento natural com que guardou tudo de volta no bolso antes de chamar a família para a mesa, como se nada tivesse acontecido, como se tudo fosse normal e eu fosse continuar sendo aquela nora que engolia qualquer coisa servida com um sorriso.
O que aconteceu nos dias seguintes foi se desdobrando de um jeito que eu não havia planejado completamente, mas que de alguma forma fazia todo o sentido. Eu havia trocado os pratos por impulso de sobrevivência, não com um plano elaborado de consequências futuras detalhadas, mas às vezes a realidade tem uma inteligência própria que vai além do que a gente consegue calcular à mesa de jantar numa quinta-feira à noite. Odete passou mal durante a madrugada. Cláudio ligou para René de manhã cedo, com a voz de quem não dormiu bem. Ela havia vomitado. Estava fraca, não quis comer no café da manhã. René foi até lá no dia seguinte enquanto eu estava no trabalho. Voltou para casa mais quieto do que de costume, mas não disse nada que eu não esperasse. Que a mãe estava melhorando, que provavelmente havia sido alguma coisa que ela comeu, que essas coisas aconteciam de vez em quando com todo mundo. Eu ouvi tudo isso com atenção cuidadosa e guardei cada palavra. Uma semana depois, enquanto René dormia e eu ainda estava acordada na sala, com a televisão no volume mínimo, peguei o celular e fiz uma busca rápida. Queria entender o que poderia ter estado naquele vidrinho, não para usar como arma imediata, mas porque não saber me incomodava mais do que qualquer outra coisa. E o que encontrei me confirmou que eu havia feito a escolha certa naquela noite. Havia uma série de substâncias laxativas de uso doméstico, manipuladas em farmácias do interior de São Paulo e vendidas sem receita, que causavam exatamente os sintomas que Odete havia apresentado: cólica, náusea intensa, evacuação que você não controla mais. Nada que colocasse a vida em risco de forma grave, mas suficiente para estragar uma noite, ou vários dias seguidos, dependendo da quantidade. Suficiente para fazer uma pessoa sentir que perdeu o controle do próprio corpo de uma hora para outra. Fechei o celular. Olhei para o teto com a respiração lenta. Ela havia planejado fazer isso comigo, não num momento de raiva impulsiva. Havia planejado com antecedência, havia levado o vidro escondido no avental, havia esperado o momento certo para agir, enquanto eu estava sentada na sala sem imaginar nada. E se eu tivesse comido aquele prato, teria sido eu passando mal naquela madrugada. Teria sido eu fraca e desorientada, sem entender o que havia acontecido. E ela teria ficado na cozinha no dia seguinte, fazendo café com aquele sorriso de anfitriã tranquila, sem uma palavra de responsabilidade. Demorei mais 2 semanas para decidir o que fazer com o que sabia. Não por fraqueza, mas porque eu havia aprendido, ao longo de todas aquelas semanas, que agir no impulso da raiva era exatamente o que Odete esperava de mim. Era o comportamento que justificaria tudo o que ela havia dito sobre mim para René e para quem mais quisesse ouvir. A nora histérica, a nora que cria caso, a nora que nunca se encaixou e que sempre viu problema onde havia só família tentando se unir. Então esperei. Deixei o que eu sabia guardado dentro de mim e fui vivendo os dias tão normalmente quanto era possível fazer. A oportunidade de conseguir prova concreta veio 2 domingos depois. Aceitei o convite da visita regular dominical na casa deles. Fui, com René como sempre. Sentei na sala como sempre. Deixei Odete me servir café e bolo com aquela hospitalidade calculada. E dessa vez, enquanto ela estava na despensa buscando alguma coisa e René e Cláudio conversavam no quintal sobre a reforma do banheiro que finalmente havia avançado, levantei com cuidado e fui até o avental florido pendurado no gancho atrás da porta da cozinha. Passei a mão no bolso direito. O vidrinho estava lá. Não era o mesmo do jantar. Esse tinha rótulo diferente. Estava mais cheio. Mas era o tipo certo de recipiente. Era o tamanho certo. Era exatamente o tipo de coisa que uma pessoa não carrega no bolso do avental de casa por acidente durante uma visita doméstica. Estava ali com a mesma intenção que havia estado no jantar. Eu estava certa disso da mesma forma que estava certa de tudo que havia visto naquela noite. Tirei o celular do bolso da calça e fotografei o avental, o bolso, o vidrinho dentro do bolso. Fotografei o rótulo de perto. Guardei o celular. Coloquei tudo exatamente como estava e voltei para a sala antes que ela voltasse. Naquele domingo, fui embora com a prova que precisava. Ainda assim, não agi de imediato. Fiz backup das fotos na nuvem, carimbadas com data e hora automáticas. Continuei esperando porque queria ter certeza absoluta de que quando eu abrisse a boca, a ninguém pudesse me tirar do chão com uma única dúvida.
A conversa com René aconteceu num sábado à tarde, 3 semanas depois do jantar. Ele estava lavando a louça e eu fui até a cozinha, me apoiei na bancada e disse: "Preciso te mostrar uma coisa." Ele se virou, as mãos ainda úmidas, com aquela expressão de quem não sabe o que esperar, mas sente que é sério de verdade. Mostrei as fotos. Contei o que havia visto no jantar. Contei a troca dos pratos. Contei a busca que havia feito na semana seguinte. Contei tudo, sem emoção excessiva, sem choro, sem voz tremendo. Contei como se estivesse descrevendo algo que havia acontecido com outra pessoa, porque era a única forma de eu mesma conseguir ouvir as próprias palavras sem desmoronar no meio. René ficou em silêncio por um tempo, que pareceu muito longo. Lavou as mãos devagar, enxugou com o pano de prato, olhou para as fotos, mais uma vez, como quem precisa ver de novo para acreditar no que já está vendo. "Mirella", ele disse por fim, e a voz estava diferente, mais baixa, mais pesada do que eu havia ouvido nela antes. "Eu sei que é difícil", eu disse, "mas eu não ia ficar quieta para sempre. Você precisava saber. Ele não defendeu a mãe. Isso é importante registrar com clareza. Ele não disse que eu estava exagerando. Não disse que era interpretação equivocada. Não transformou aquele momento numa discussão sobre o caráter de Odete. Ele ficou quieto de um jeito que dizia que ele também sabia de coisas que nunca havia conseguido nomear em voz alta. Coisas que havia preferido não ver, porque ver obrigava a agir, e agir obrigava a escolher de vez. Naquele sábado, René ligou para a mãe. Eu fui para o quarto e fechei a porta. Ouvi o tom da voz dele lá de fora, firme, contido, sem histeria, de nenhum lado, e isso foi suficiente para mim. Não precisei dos detalhes da conversa. O que mudou depois disso não foi imediato nem perfeito. Odete nunca admitiu nada. Negou tudo com a habilidade de quem pratica negação há muitos anos. Chorou, disse que o vidrinho era remédio para a pressão que ela tomava escondido para não preocupar ninguém. Mas a dinâmica entre ela e René mudou de uma forma que eu sentia em cada visita menos frequente. Em cada ligação que ele atendia com a sobrancelha levemente franzida, em cada vez que ele escolhia acreditar em mim sem que eu precisasse pedir. Numa tarde de sábado em que chovia forte e a gente estava no apartamento sem fazer muita coisa, René me olhou do outro lado do sofá e disse: "Sinto muito pelo que você aguentou. 6 palavras, nada grandioso. Mas eram as 6 palavras que eu havia esperado por 2 anos, sem saber exatamente o que esperava." Aprendi naquela noite do jantar que silêncio não é sempre fraqueza, que às vezes a escolha mais poderosa que você pode fazer é não reagir no momento em que alguém espera que você reaja, e sim agir no momento em que você escolhe, com a cabeça fria, com a prova na mão, com a sua história inteira do seu lado. Odete queria me ver fora do controle, queria me ver fraca, sem entender o que havia acontecido, queria que eu fosse embora. Naquela noite com o estômago destruído e o orgulho um pouco menor do que havia chegado. Em vez disso, eu troquei os pratos, esperei, documentei, falei quando estava pronta, e a história que ela havia escrito para mim acabou sendo, no final, a história dela,